na primeira parte da nossa videoaula, nos falou sobre o contexto do pensamento de Cícero, as suas influências, né, um pouco das obras que Cícero escreveu, e agora a gente pensar um pouco numa obra mais pontual, que é a obra da República de Cícero. Bueno, mais uma vez te agradeço, Marcos, né, por essa disponibilidade de contribuir com a disciplina, na medida que o William, né, e eu que estamos trabalhando juntos essas disciplinas, né, estamos procurando inventar, vamos dizer assim, né, algumas conversas, que nem essa que a gente está tendo ao longo do semestre, para não ficar centrado só nos professores, que deve ser muito chato, né? O cara tá do outro lado lá ouvindo só um cara falar assim, né? E às vezes de uma forma muito formal, assim, né? Então a ideia é descontrair, a gente pensar, trazer esses informes, né? Estimular através, né, os discentes a fazer que nem tu fez, como disse, né, no vídeo anterior, né? Na tua graduação, tu, né, tinha interesse por, né, determinados autores, né, que faziam parte do currículo, Platão, Aristóteles, mas Cícero, que não era muito trabalhado, tu disse que, né, começou a ler por fora, né, enfim, né, é um autor que te agradou muito. Então, que talvez, né, autores como Cícero, né, Marco Antônio, ou mesmo Sêneca, que não são aqueles top da balada, né, possam despertar, né, futuras leituras e talvez trabalhos, artigos e pesquisas. Mas dito isso, vamos começar. Por que tu acha que ele escreve a República e em que contexto ele escreve esta obra, a República, assim? Né? É interessante que naquele mesmo, né, esse mesmo artigo, é um artigo bem completo, tem aspectos biográficos, tem aspectos sobre a obra, mais sobre a obra de Cícero, ele foca mais na República, sobre os deveres, nesse aqui que eu te falei, nesse aqui que eu mostrei antes, sobre o meio e sobre o mal. Né? Tem esse artigo, esse texto aqui bem interessante, porque ele vai falar que justamente que há interpretações, né, e interpretações por muito tempo foi desconsiderada a República assim, como obra filosófica, porque aí parece que ele mais como uma obra, como um manifesto político, né, de Cícero, mas a gente pode ver que, principalmente a questão da teoria, né, das formas de governo, que isso é algo, né, que quando você vai pegar lá a política de Aristóteles, lá tá explícito ali. Então a gente pode perceber muito claro a influência, né, da política aristotélica em Cícero, que depois, né, vai ter em autores como Tomás de Aquino, né, sobre o governo. Né? Mas então, acho que ele escreve, né, porque ele tinha essa preocupação sempre com os assuntos públicos, né? Viveu num período muito conturbado, muito instável. E o nome? Uma pergunta, né? Porque o Platão, né, talvez aí a influência forte dos gregos, principalmente dos dois grandes, né, tanto Platão como Aristóteles, que o Platão diz o seguinte: bom, quando você não se interessa por política, né, você tem que ser mandado por qualquer um, né? Claro que isso não sei se serve para o Brasil atual, né? Mas o Platão diz isso. E o Aristóteles diz, né, reforçando essa ideia do cidadão ativo na polis, né, que o sujeito só se realiza dentro de uma polis e com ação. O Cícero parece compartilhar um pouco dessa ideia, né? Ainda mais ele como um cara público, de dizer o seguinte: olha, política não é só teoria, política é prática, e o cidadão como tal, ele tem que ter um papel político, né, dentro da sua comunidade, quer ela seja uma polis, quer, né, uma república que parece que está ruindo, mas ele exercer o seu poder político. Observando, né, isso que tu disse assim, para o momento atual, depois que a gente ouve, né, determinadas citações políticas, né, onde é dito que os nossos jovens, né, não devem aprender política e devem
aprender coisas que os leve ao espaço, né? Fora do planeta, né? É muito interessante a gente retomar a leitura de Cícero dizendo não. Pelo contrário, né? O cidadão ele tem que estar inserido na sua prática na política, né? Não necessariamente política partidária, né? Mas a política enquanto um ato, né? Eu acho que é bem interessante, principalmente no texto de Cícero, porque geralmente um dos motivos assim para deixar ele relegado, não só ele, como toda ali a filosofia romana, justamente essa, se pega história um manual assim, de história da filosofia antiga, pega esse período como se esses pensadores eles não dessem muito valor às questões teóricas, o que a gente pode ver que claro, apesar de não terem sido formulados em grandes sistemas de pensamento como Platão e Aristóteles, né, e até na filosofia helenística, não ser tão voltada a questões epistemológicas, a teoria do conhecimento, etc. Mas a gente pode ver que tem uma valorização, sim, principalmente nesse da República, e o Cícero faz um contraponto interessante, porque isso o texto em forma de diálogo permite, né? Porque são vários personagens, assim, eu não vou citar todos os personagens. Até para deixar a curiosidade para eles fazer a leitura, né? Até porque acho que é deixar mais maçante assim, algo, até porque são vários personagens, mas às vezes um fala uma coisinha ou outra, mas é interessante pegar a ideia, né, central deles, assim, porque ao mesmo tempo ele coloca o Lélio, que seria um sujeito que meio que deixa de lado as questões mais teóricas e fala assim, porque quando ele chega, né, na casa lá onde estão discutindo, né, ele chega assim, estão discutindo sobre a possibilidade de um segundo sol. Ele vai dizer que não, e na República a gente já resolveu, né, tipo, por que vocês estão discutindo sobre coisas além? Só que depois os outros personagens do diálogo meio que vão mostrando para ele, né, com exemplos dos gregos e com exemplos da formação de Roma ali, mostrando a importância desse conhecimento teórico, a importância de você estudar sobre todos, conhecer sobre todos os assuntos, e ao mesmo tempo é feita a crítica também àquele que não se dedica à política. A política não no sentido partidário, mas a política no sentido de coisa pública, né? Por isso que a própria definição aqui de república, res, coisa pública, né? Do povo, só que justamente Cícero já no primeiro livro ali, que são compostos de 6 livros, né, essa república, mas curtinho, tem na edição aqui dos Pensadores, acabei pegando aqui da biblioteca, não trouxe a mim, mas tem na edição dos Pensadores, é bem interessante porque essa tem Epicuro, Sêneca, tem Cícero, Marco Aurélio, então para quem deseja assim, pesquisar mais sobre o período helenístico, né, período romano, essa edição dos Pensadores, que é a 5, né, é meio interessante porque tem todos os autores. Mas então, ele vai definir a República não como simplesmente um agrupamento, né, de indivíduos, porque, mas ele vai dizer algo que a República é aquela noção de que os indivíduos estão ali e ao mesmo tempo eles partilham interesses comuns através de um consentimento jurídico, ou seja, tem uma estrutura que permite que eles vivam harmonicamente e todos pensem na República, né? Então, por isso que ele vai diferenciar depois, ele vai pegar a ideia, essa ideia do Aristóteles, né? A questão das constituições, por isso que ele vai dizer... Desculpa, só quando ele vai, né, até do texto que posteriormente também eu vou disponibilizar para vocês, né, hoje eu tirei da fonte de uma, provavelmente, professora Ana Rita Lopes, num artigo chamado Cícero, Tratado da República, tal, onde ele faz, né, ele define a res pública, né, ou a república como uma coisa pública, que a coisa pública como uma res populi, né, uma coisa do povo, né, e aqui ele vai falar que o povo, e aí complementando o que o Marcos, né, estava dizendo, me parece bem uma perspectiva aristotélica, né, onde ele diz, o povo não é qualquer ajuntamento de homens congregados de qualquer maneira, não é o pessoal que se junta assim, né, mas o povo é ajuntamento de uma multidão, né, associada por um consenso jurídico, ou seja, há uma normatização, né, e por uma comunidade de interesses.
né? Ou seja, não é só um ajuntamento, eu tenho os interesses nossos, por exemplo, de sobrevivência, de autossuficiência, né? Mas regrado juridicamente, né? Enfim, isso é uma coisa bem interessante, que depois, né, ele vai tratar sobre as formas de governo. Né? Pois é, um artigo interessante aqui é da Isadora Bernardo, uma dissertação de mestrado, onde ela apresenta a tradução só dos 3 primeiros livros. Né, quando ela fala justamente dessa questão da autoconservação, né, e nessa parte, para você ver, né, que o Cícero é meio que um mosaico, né, da filosofia antiga, né, porque você está de referência da Aristóteles, a influência de Aristóteles dessa classificação das formas de governo, mas essa questão da autoconservação, a gente pode ver uma influência muito forte do estoicismo, né? Então, a gente tem esse período primeiro de autoconservação, do ser humano que conhece a si, daí depois tem uma consciência de um dever, daí depois essa razão que vai aplicar o dever a uma determinada esfera, resumidamente assim. E a última etapa é o indivíduo ela vai estar na sua consociabilidade, ou seja, na sua forma de se relacionar com os outros e o interesse da coisa pública. Então, esse quarto estágio seria o indivíduo, o indivíduo em sua natureza mais perfeita, em seu estado mais perfeito de sua natureza, quando ele não só se adapta, não só busca a sua autoconservação, mas nos demais, porque isso vai favorecer também a ele, né? vai pressupor, assim como Aristóteles, essa questão da natureza política e tal. E sobre as 3 formas de governo, eu acho que é interessante que, do mesmo ponto de vista, Aristóteles vai dizer que, assim como um grupo de indivíduos, né, não vai definir uma república, no mesmo modo, não vai ser o número de comandantes dessa república que vai definir se ela é boa ou má, se ela é... Aliás, não existe república má, porque república tem justamente essa noção de coisa pública. Então, no momento que tem um tirano, né, um rei injusto, ele já não tem uma república. Ele dá exemplos, né, ele pega bastante exemplo da história, principalmente no segundo livro. É bem interessante a história de Roma, porque é bem complexa, né? E a gente pode fazer um paralelo de como o desenvolvimento em Roma, o desenvolvimento na civilização grega, porque apesar, né, das duas serem períodos históricos semelhantes, ali a gente tem uma das fontes de Cícero também é o historiador romano Políbio, né? E só que a gente tem bastante material dos gregos, né, escritos dos romanos, a gente não tem tanto, mas nesse livro, no livro 2, é bem interessante, porque ele vai mostrando a sucessão dos reis desde o Rômulo, lá, com um aspecto mais lendário, assim, né, até a decadência do Império. Ele vai dizer justamente que precisa, às vezes, um homem para destruir toda uma ideia, porque vai dar exemplos de reis que foram consolidando o Império, né, com a ajuda do povo, digamos assim, mas a partir do momento que tem um rei que não exerce bem, que deixa de ser tomado pela avareza, pela cobiça, pelo luxo, assim, ele acaba destruindo toda a ideia de monarquia. Né? Então, por isso que eu falo, basta um homem para destruir essa ideia de monarquia. Com a questão da república, vai dizer, no governo de um só, como eu falei, pode ser bom como ruim, vai depender de como esse governo é formado. Na questão do povo também, porque pode ser coisa pública, nesse sentido de o povo estar governando, né? Então, a gente tem uma democracia, né, digamos assim, só que no mesmo sentido que Aristóteles dá, no sentido negativo. Só que quando não tem esse pensamento coletivo, esse pensamento da coisa pública, esse governo também vai ser um mau governo e, portanto, não vai ser uma república. Apesar de ser do povo, não é do povo, digamos assim. Né? E, de certa forma, ele, só para a gente pensar assim, ele, de certa forma, não vai fugir muito, né, me parece, da tradicional divisão aristotélica, mesmo, né, fazendo com o governo bom o seu oposto. Né? E por isso que se sugere que ele defenda, né, uma constituição mista. Né? Porque, na verdade,
A impressão que eu fico ao ler é a seguinte: não interessa muito quem está governando, se é um, se são, né, os ótimos aristocratas, alguns poucos, ou é uma multidão, né? Mas desde que seja bom, desde que cumpra, né, o objetivo da res pública, né? Dessa preocupação. E claro, como todos, né, esses existem defeitos. Mas ele entra falando sobre, né, eu acho que no livro 3, deixa eu dar uma olhada, numa coisa que é muito interessante, né, que eu queria, né, explorar um pouquinho, que é o tema da justiça, né? A justiça enquanto não uma justiça individual, se bem que nós temos a caracterização do Cícero, né, que é usada muitas vezes até hoje, né? Justiça é dar a cada um o que ele merece, né? Mas ele parece também entender a justiça como uma grande virtus, né, social, assim, né? Sim, isso. Por isso que até uma das perguntas que estava no roteiro, a questão de outras obras para compreender o pensamento, principalmente dos deveres, ele vai definir como a principal a justiça como a virtude por excelência que vai garantir o ordenamento na Quilitas, né, na cidade, né, embora não seja o sentido de cidade que a gente tem hoje, mas é essa justiça que vai garantir as outras virtudes, né? Então ele vai justamente como uma virtude que falou que está em todos os cidadãos, tanto que no livro 3 ali há um diálogo, é bem interessante porque um dos personagens tem uma referência bem direta, né, a Platão, né? Ele fala assim: eu vou ser o Carneades, então, o Carneades sofista, né, que vai defender a injustiça, né? Daí, então, é feita essa defesa da injustiça, e daí depois, em contraponto a esse argumento da defesa da injustiça, aí surge a ideia de razão natural. A gente tem, por isso que muitos na história da filosofia é bastante colocado Cícero como o precursor ali do justnaturalismo, né? Que vai dizer justamente que essa razão natural ela é diferente, essa justiça, né? Como é diferente da justiça de uma cidade, de uma lei, porque ela como é que ele coloca? Ele sempre eterna e imutável. Ou seja, ele coloca meio que como se o homem, a partir da razão de sua natureza, soubesse assim, o certo a fazer. Então, identificar o certo a fazer. Vai esse conceito de razão natural, a gente pode ver bastante também do estoicismo, né? Como uma razão ordenadora que a tudo governa, né? Enfim, que cabe ao sábio, tanto ao sábio estoico como ao sábio aqui na época de Cícero, compreender a sua natureza e se adaptar-se a ela, né? Buscar o bem da república faz parte da natureza, então é uma forma de se adaptar à sua natureza conhecendo a si mesmo. Uma questão assim, Marcos, agora já para a gente até encaminhar um pouco, né, o nosso encerramento, duas perspectivas assim, né? Dá para a gente dizer que esse período, assim, Cícero, Sêneca, né, esse pensamento, ou esses pensadores romanos, né, de certa forma, com toda essa influência que receberam, eles têm uma originalidade? Dá para dizer que, né? Claro que é muito difícil, né, tu substituir um ídolo da torcida, vamos dizer assim, né? Entendeu? Como é que tu vai, né, entrar num lugar, substituir um ídolo da torcida? Então, claro, depois dos grandes sistemas, Platão e Aristóteles, né, há quem diga que tudo é nota de rodapé na história da filosofia. Mas tirando esses exageros, eu fico, ao ler, né, Cícero e alguns romanos, fico pensando, né, que às vezes eles são tomados como muitas vezes são tomados alguns autores ali do século
14, 15, final da Idade Média, do tipo, eles estão lá no final, tipo, já está se apagando, a festa já está terminando, né? Já está se apagando as luzes, né? Então eles não têm nada a dizer depois do grande sistema de Tomás e Agostinho, né? Então eu faço assim, meramente um exercício de comparação, mas a gente vê que autores do século XIV, século XV também tem, né, embora estando o que se chama um medievo tardio, a gente poderia dizer uma antiguidade tardia, né? Parece que ele tem alguma coisa de original, assim, né? Eu queria saber se a tua percepção, tu vê isso, ou ele simplesmente faz uma reelaboração, ou umas costuras boas do que foi dito antes. Bom, né? Mais uma vez eu recorro, né? Recorro a vários, mas esse aqui porque trata justamente... Esse é o guia, esse é o guia. Esse é o meu guia, o Leonhardt. Né? É interessante porque, como tu falaste, isso vai ter não só da filosofia antiga para moderna, enfim, esses períodos, assim, autores mais trabalhados, menos trabalhados. Quando tu falar, é difícil também substituir os ídolos, porque é justamente essa questão que o Yuri coloca, logo no início ali, porque principalmente no século XIX, ele é colocado, sinceramente descontextualizado, ele é colocado em comparação a Platão, a Aristóteles, assim. Então, como tu falou, é difícil, né? Eu reconheço, óbvio, que tem enquanto filosofia, enquanto sistema de pensamento, tem uma modificação, tem uma perca, né, podemos dizer assim, uma redução. Esses sistemas são inferiores, são inferiores aos sistemas anteriores, mas eu acho que é interessante o Cícero a gente pensar em questões, primeiramente pela questão da filosofia, que é uma ciência uma área que dialoga com todas as outras. Então, a gente pode ver aqui em Cícero elementos históricos, sociológicos, enfim, né, a questão até das letras, né, porque ele fez todo um processo também de transliteração de vários termos do grego antigo. E a gente pode ver principalmente uma questão de métodos, né, porque ele escreveu dos mais variados métodos. Ele escreveu o texto como o Delphix, ali, dos deveres, mais extenso, e escreveu o diálogo, o diálogo da República. Então a gente pegar ele como essa questão de método, essa questão como uma ferramenta, talvez, para você interpretar melhor, não só o período helenístico, mas como o próprio Aristóteles, para você compreender a história romana, para você compreender essa noção de dever, né, que vai aparecer nos deveres, depois aparece em Kant, tem algumas teorias que vão para esse lado da influência do Cícero no Kant e tal. Então acho que talvez ele como um meio, né, é interessante você estudar o Cícero como um meio para outros autores. Apesar de você poder também estudar o Cícero como um fim em si mesmo, né, de vista da sua originalidade. Então acho que nesse sentido é interessante e importante. Assim. E mesmo também que não se tem, né, o Agostinho, até para compreender talvez, né, o Agostinho cita o Hortênsios, e não se tem, pelo menos eu não se sabe, né, eu não conheço, né, o texto, né, teve um professor nos visitando aqui que disse que está traduzindo o Hortêncio do Cícero, mas eu, né, gostaria de ver, né, porque até onde se saiba não chegou até nós. Bom, eu penso que a gente teria muitas coisas para falar, né, eu acho que tu já indicasse, né, e volto a dizer, né, por indicação do Marcos, esse é um bom artigo, né, vou acrescentar no pequeno, arrazoado resumo que eu vou disponibilizar, né, para vocês. Claro, como a gente sempre diz, né, a melhor coisa é ir à fonte, né, e volto a dizer, na coleção Os Pensadores, vocês, né, certamente vão encontrar os textos de Cícero e outros também, né. Encerrando, espero que tenha, como costuma se dizer, espero que tenha sido bom para vocês, né, com todo respeito. Quero agradecer, né, descontrair um pouquinho, né, do tipo, foi bom para você? Eu acho que para nós aqui foi, né? Mas quero agradecer ao Marcos volto a dizer, pela disponibilidade,
por essa capacidade, né, de poder comunicar, enfim, e trazer esse conhecimento de um autor que, nós vamos ser sinceros, muito pouco de fato na academia se trabalha, não que não se trabalhe, mas muito pouco, porque em geral se busca sempre, né, os grandes ídolos, Romário e Bebeto, né, Ronaldinho e Ronaldo, né, e às vezes se deixa lá um Rivaldo ou outro, deixa um e outro, né? Então, volto de novo a agradecer ao Marcos, né? Espero que vocês aproveitem, né? O Marcos certamente fica à disposição para, né, se alguém quiser entrar em contato ou até indicação de alguma coisa mais pontual. Né? Sim, claro. Marcos, muito obrigado. Quer dar um tchau pro pessoal? Agradecer mais uma vez, agradecer o pessoal, espero que tenham gostado. Eu tentei ressaltar alguns pontos ali, mais vinculados à política, né? Por isso a ênfase da República, no contexto histórico anterior, mas tem muitas outras coisas, né, que se pode estudar, né? Certo, pessoal? Uma boa semana para vocês e até o nosso próximo encontro.